Vocês já pensaram se o universo das creepypastas se fundisse com o universo dos SCPs? Pois bem, hoje eu escolhi 4 criaturas bem famosas das creepypastas e a gente vai ver se eles vão ter culhão pra conter elas. E essas criaturas são o Slenderman, Jeff the Killer, Sony EXZ e The Rake. Não esqueça de hypar o vídeo pra ajudar o canal e vamos começar com um clássico, e talvez o mais famoso, que é o Slenderman, o Homem Sem Rosto. O Slenderman pode aparecer de vários jeitos diferentes para cada pessoa, mas no geral é um cara alto e magro, que tá vestindo um terno escuro e gravata. Como se a altura e a magreza não fosse o bastante, o rosto dele é o que mais chama a atenção. Ele não tem olhos, boca ou nariz. É um rosto branco, só que com literalmente nada nele. E fora que, em muitas das vezes, já viram ele com vários braços e com tentáculos saindo das costas dele. Tudo isso acontecendo em lugares abandonados, principalmente em florestas. E vocês estão ligados que o Slenderman tem poderes sobrenaturais e faz com que ele dê um fim na sua vítima ou consiga manipular outras pessoas para que façam isso por ele. Além do teletransporte, manipulação de realidade e poder manipular a sua forma, ele tem um poder chamado de Slender Sickness, um efeito que ele causa na pessoa pesadelo, paranoia, delírio e sair sangue do nariz da vítima. Essa loucura faz com que a vítima dê um fim em outras pessoas e em si mesma. Já os chamados proxies são as pessoas que são consumidas pelo poder do Slender e acabam virando fantoches nas mãos dele, ficando totalmente insanas e violentas. Antes, eles achavam que o Slender apenas caçava adultos e crianças para acabar com eles, mas agora, além disso, ele corrompe a mente, fazendo com que a pessoa perca o controle de si mesma e da sua própria mente. E antes as presas eram, entre aspas, só caçadas por ele. Mas agora ela não é só caçada, mas o Slender força ela a fazer coisas horríveis com os outros. E se você acha que acabou, não. Ele consegue dar interferência em gravações de vídeo e áudio, fora que a marca registrada dele é esse símbolo aqui. Então se por acaso você fizer a loucura de andar por aí de madrugada numa floresta ou lugares abandonados e ver esse X em algum lugar, eu espero que você corra, e corra muito. Na história original do Jeff the Killer, diziam que ele ganhou aquela aparência horrível por causa de um acidente com um ácido que caiu no seu rosto. Mas a história mais conhecida é que, em meados de 2011, conta a história de Jeffrey Woods, que se mudou na cidade junto com o seu irmão Leo, que logo quando chegou, começou a sofrer bullying dos meninos que moravam ali. O Jeffrey, então, se meteu em uma briga com eles, mas acabou ferindo os garotos gravemente. Então, num gesto de desespero, seu pequeno irmão Leo assumiu a culpa por tudo ali e foi levado para um reformatório. Depois de um tempo em uma festa, aqueles mesmos garotos buscavam vingança, tentando atacar o Jeffrey. Mas dessa vez, o Jeffrey os eliminou sem piedade durante uma luta. Mas durante a luta, derramaram um líquido inflamável e colocaram fogo nele. Depois de acordar no hospital com queimaduras de 2º e 3º grau e cheio de bandagens pelo corpo, ele ficou horrorizado quando ele tirou elas e se olhou no espelho. Ele estava completamente horrível e irreconhecível. Foi então que ele pegou uma das lâminas e esculpiu um sorriso no seu rosto e tirou suas próprias pálpebras. Seus pais ficaram apavorados com a aparência do filho. Pareciam que estavam com medo e com nojo dele, e isso fez com que o ódio do Jeff crescesse ainda mais. Naquela mesma noite, ele acabou com todos da sua família e desapareceu na cidade, depois de ter sucumbido à loucura. Desde então, ele invade casas à noite, sussurrando a típica frase, "vá dormir", antes de atacar suas vítimas com uma lâmina. E ao contrário dos outros que estão nessa lista, o Jeff não tem, digamos, nenhum poder sobrenatural que a gente está acostumado. Em algumas fontes tacam o power scaling dele no talo, falando que ele é imortal, tem super força, velocidade, resistência infinita, mas eu sei lá. No geral, todas as habilidades dele são consequências da insanidade e da força de vontade que ele tem de acabar com suas presas. Ele é extremamente veloz, forte, tem um instinto de predador e é inteligente e estratégico para rastrear e analisar suas vítimas, até achar o momento perfeito para atacar elas. Fora que ele é bem resiliente, se adaptando em vários lugares e em várias situações. Já o The Rake é um tipo de humanoide bem esquisito, com a pele pálida, magro e não tendo nenhum pelo, fora que ele é bem alto igual o Slenderman. Nas vezes que ele foi visto, ele estava quase sempre agachado ou de 4, caminhando em 4 patas igual um animal. Os lugares que ele costuma ficar não é em cidades grandes ou zonas rurais, mas sim nas áreas suburbanas, que é um tipo de periferia, um lugar no meio desses dois. No começo ele só vai ficar observando a pessoa, e ele só vai atacar se mexerem com ele. E se isso acontecer, vai com certeza ser um desastre, porque em todas as vezes ele se mostrou sendo muito agressivo, conseguindo estraçalhar alguém em questão de segundos. E o que deixa ele ainda mais assustador é como ele consegue ser tão,
silencioso. O Reiki pode perseguir uma vítima por vários dias ou meses. Ele consegue se esgueirar no quarto de uma pessoa enquanto ela tá dormindo sem que ela perceba, se sente na cama dela e fique observando por horas, enquanto tem o poder de causar pesadelos nela, até que chegue a hora que ele queira atacar. E é exatamente assim que ele gosta. Ele prefere sempre atacar sua vítima quando ela tá inconsciente, rasgando e arrancando tudo que tem dentro da pessoa com as próprias mãos. Ele não tem poderes muito complexos assim, com exceção de poder causar pesadelos e de uma certa forma controlar as emoções das pessoas, causando medo e etc. No geral, ele é furtivo, veloz, forte, resistente e muito antigo, com as pessoas vendo ele desde o século XII e perturbando a nossa espécie até os dias de hoje. Mas no geral, apesar da velocidade e força, ele é uma criatura física e que pode ser ferido. E sempre que você ouvir uma respiração pesada, sussurros e barulhos como rosnados, fique atento. A criatura pode estar esperando que você durma. E por último, o Sonic EXE, que foi visto pela primeira vez por um menino chamado Tom, que ganhou um CD do seu amigo Kyle, com um bilhete dizendo claramente para destruir aquele CD. Mas adivinha? O burro do Tom ignorou e decidiu jogar o jogo que estava ali. E quando ele começou a jogar o jogo, ele se deparou com uma versão demoníaca do Sonic, matando todos os personagens dali, como o Tails e o Knuckles. Essa coisa também é chamada de X e copiou a aparência do Sonic original, virando uma versão corrompida de olhos pretos e vermelhos que escorriam sangue. A sua essência é anormal, interdimensional, baseada na energia e totalmente diferente do Sonic, sendo o mais puro mal, chamando a si mesmo de Deus por conseguir manipular aquela realidade. Ele, de uma certa forma, quer escravizar toda a humanidade, arrancando as almas de quem jogar aquele jogo corrompido. No jogo, o Sonic EXE incrivelmente idolatra o Sonic original, e é por isso que ele se inspirou no corpo e no mundo do Sonic para criar o seu próprio. Fora que ele consegue quebrar até a quarta parede conversando com o jogador e dizendo coisas como: "Olá, você quer jogar comigo? Você é muito lento. Quer tentar de novo?" Hello. Do you want to play with me? You're too slow. Want to try again? Essa coisa é totalmente sádica e arrogante, pelo que vocês notaram. Todos os personagens que tem dentro do jogo, dentro do mundo que o próprio Sonic EXE criou para se divertir, são corpos com almas de pessoas lá dentro, que jogaram o jogo e tiveram suas almas capturadas por essa coisa, tendo um destino terrível e sendo torturadas por toda a eternidade. Como aquele universo é completamente dele, e meio que quando ele chama a si mesmo de Deus, meio que ele tá certo se for parar pra pensar, a escala de poder dele é considerada universal, tendo super força, super velocidade, intangibilidade, manipulação da realidade, do espaço-tempo, manipulação conceitual, manipulação da alma, criação, manipulação da vida e da não existência. Agora indo para a parte mais importante, que é a das entidades que a Fundação conseguiria conter ou não, a gente vai começar pelo Slenderman, que como vocês viram, é uma ameaça tanto física, mas também digital. E tacar ele dentro de uma cela meio que não iria dar muito certo por conta do poder de teletransporte dele, e mesmo que isso fosse possível ainda, tem os poderes psicológicos e digitais que ele causa, e por isso eu acho que a classe Kitter se encaixa muito bem nele, porque seria bem chato conter uma criatura igual ele que consegue ficar se teleportando e agindo como um sanguessuga mental, e com o poder do Slender Sickness, aumentando ainda mais o grau de paranoia e quebrando o psicológico da pessoa que teve o azar de se encontrar com ele. O problema não seria só conter ele, mas a Fundação também teria que se virar nos 30 para lidar com as pessoas que ele infecta, que acabam virando outra ameaça que podem fazer ainda mais vítimas. Ele seria uma ameaça a todo momento por causa desses efeitos mentais e, se por algum acaso conseguissem mapear os lugares onde ele mais ou menos aparece para tentar conter, isso seria algo temporário, porque seria muito provável que ele iria tentar escapar uma hora ou outra por motivos óbvios. Então o esquema seria acabar com as pessoas infectadas por ele, tentar mapear os lugares onde ele costuma aparecer e tentar de alguma forma fazer com que as pessoas não chegassem a sequer ter contato com o Slender, usando amnésicos caso acontecesse. E falando agora sobre o Jeff the Killer, só pelo que eu disse antes, vocês já devem imaginar que ele seria um simples Euclídeo. Por mais que ele seja sádico e tudo mais, ele não se teleporta, não tem manipulação de realidade e nem nada do tipo. Ele é só uma ameaça física e um cara que enlouqueceu e que tem um instinto fortíssimo para caçar suas vítimas. Não é querendo menosprezar nem nada, mas ele é realmente uma criatura inteligente, perigosa e agressiva. Mas nada do que uma boa cela reforçada e uma força-tarefa móvel não resolva. Eu acho que a maior preocupação que a Fundação teria é que ele tentaria
tentaria usar sua inteligência para tentar fugir. Mas também é só a Fundação não dar brecha e eu creio que eles estão acostumados a lidar com coisas infinitamente mais perigosas que o Jeff. Conter ele seria considerado até bem fácil. Precisaria só de uma cela resistente e deixar ele vulnerável, seja com tranquilizantes, por exemplo, e deixar ele longe de qualquer tipo de arma que ele pudesse usar. Já o Drake eu também colocaria na classe Euclídeo, pelo fato dele ter sim uma manipulação dos sonhos e tudo mais, mas igual o Jeff ele não tem teletransporte, não manipula a realidade em si, nem nada do tipo. Ele é uma criatura física que pode sim ser ferida, e mesmo que ele pareça ser uma criatura horrorosa, ele ainda pode levar uma boa e velha surra. E por mais que ele tenha esses efeitos psicológicos que tornam ele um Euclídeo, ele não é nada comparado com o Slenderman ou o Sonic EXZ. Ele poderia ser considerado uma espécie de animal selvagem, mas que não age puramente por instinto. Ele é bem inteligente e sabe a hora e o lugar certo de atacar, e com toda certeza ele tentaria escapar da sua cela. Mas cá entre nós, se até o 173 dá pra conter, que nesse caso a contenção deles dois seria bem parecida, o que impede a Fundação de capturar essa criatura? A Fundação teria que basicamente construir uma cela específica pra ele e dizer pras forças-tarefas pra elas agirem na força bruta, usando tranquilizantes e tudo que eles tivessem de disponível. E agora a gente chega no Sonic EXZ, que até o pessoal tava comentando sobre ele na postagem que eu fiz na comunidade. Ele seria o mais complicado, se não impossível de conter, ficando na classe Apollyon. E eu ia até dizer que ele poderia ser considerado da classe Safe, porque é só você literalmente não jogar o jogo que estaria tudo bem, mas sendo assim não teria graça nenhuma. E como eu disse no começo, o próprio Sonic EXZ se considera um deus e ele não tá errado. No seu próprio mundo, ele é o todo-poderoso e não dá pra conter. Ele tem poderes que afetam o próprio mundo que ele criou e que pode prejudicar o nosso também de uma certa forma, roubando as almas dos jogadores e prendendo eles pra sempre. Nesse caso, ele tá acima da realidade que a gente consegue compreender. Ele não tem só super força ou algo assim. Ele consegue reescrever as regras ao seu redor e sair do próprio jogo. E isso deixa bem claro que não dá pra simplesmente tacar essa coisa numa cela, e a Fundação tentaria desesperadamente neutralizar essa coisa de todo jeito possível. Como eu disse, ele é poderoso demais pra se conter, e os metapoderes que ele tem transcende o próprio jogo onde ele tá. Ele sempre arrumaria um jeito de escapar, porque ele estaria sempre um passo à frente em busca de mais almas de jogadores pra capturar e pra torturar por toda a eternidade.